eu sou Sandra e aqui compartilho histórias que tocarão seu coração e inspirarão sua jornada. Hoje conheceremos a trajetória emocionante da nossa amiga Ana. Aos 17 anos, um acidente de carro transformou sua vida. Um mês em coma apagou suas memórias. Nomes, rostos, sua própria identidade. Tudo desapareceu. Encarar o espelho era encarar o vazio. Exames, médicos, a incerteza pairava. Seria possível recuperar algo do passado? Na época, eu tinha apenas 17 anos quando tudo aconteceu. Sofri um acidente de carro junto com meu namorado. Fiquei em coma por um mês. E quando retornei, não me lembrava de nada. Não sabia quem eu era. Não reconheci meus pais. Foi horrível. Me olhava no espelho e não tinha lembranças de nada. Foram feitos muitos exames e nada, nem os médicos sabiam me dizer se algum dia eu recuperaria a minha memória. Então, em uma linda manhã ensolarada, minha mãe foi me buscar no hospital, passando comigo em vários lugares. Segundo ela, eu costumava ir. Tentativa que eu me lembrasse de alguma coisa. Porém, era como se eu estivesse em cada lugar daquele pela primeira vez. Paramos em uma lanchonete para tomar um café. Minha mãe pediu o que eu sempre pedia quando a gente ia nessa lanchonete. Foi o que ela me disse. Mas, ao experimentar, sinceramente, não me agradou. Ao chegar em casa, tinha algumas pessoas me esperando. Era uma verdadeira festa. Faixas de bem-vindas, pessoas das quais eu não sabia, não tinha ideia de quem era. Fiquei muito assustada. Mal consegui cumprimentar aquelas pessoas. Então pedi desculpas e pedi para que minha mãe me levasse até meu quarto. Quando entrei, foi mais desesperador ainda. Não reconheci nada. Tinha algumas fotos na parede e um quadro de fotos. Várias pessoas, das quais eu não sabia quem era. Não reconheci nada. Foi muito desesperador mesmo. Então tinha um violão lá no canto do quarto. Parecia parte de uma decoração. Peguei o violão. Tentei tocar algumas notas. Mas se algum dia eu soubesse tocar, naquele momento eu já tinha esquecido. Então os dias foram se passando. Mais exames, mais médicos. Nada de eu recuperar a minha memória. Os meus pais, eles eram separados. Mas naquele momento, eles estavam sempre presentes comigo. Eles diziam que eu era a melhor aluna da sala, que estava me preparando para o vestibular, queria ser uma grande médica. Bom, não sei. Então, uma segunda-feira à tarde, foram até a minha casa 3 pessoas. Maria, Carla e Paulo. Maria e Carla se apresentaram como minhas amigas e que tínhamos um grupo de estudo. Paulo disse ser meu namorado. Já tinha visto a foto deles lá no meu quadro de fotos. Inclusive a do Paulo. Parecíamos ser felizes, mas eu não senti nada quando eu o vi. Então eu combinei com as meninas, para que elas fossem até a minha casa todos os dias e continuássemos o nosso grupo de estudos, antes que eu retornasse às aulas. Paulo insistiu em falar comigo em particular, então fomos até o jardim, onde ele me entregou um colar. Ele disse que havia me dado antes do acidente e que ele conseguiu recuperar depois. Aceitei que ele colocasse em meu pescoço. E ele, de repente, do nada, me deu um beijo. Inesperadamente. Foi muito confuso. Confesso, eu não senti nada. Pedi que ele tivesse paciência, pois tudo iria retornar. Essa era a minha esperança. E assim fomos. Por 2 semanas, as meninas iam até minha casa para estudarmos. E continuamos o nosso grupo de estudos. O que eu não conseguia entender é o porquê que eu havia esquecido de quem eu era, das pessoas, mas eu não havia esquecido de como ler, de como escrever, calcular. Isso era muito estranho para mim, muito confuso. Bom, chegou o grande dia de voltar às aulas. Minha mãe me levou até minha escola, apresentou-me, falou: essa é a sua escola. E lá fiquei. Pessoas vinham me cumprimentar, dizendo que estavam felizes por me verem, que bom que eu estava bem, me abraçavam. Mas, porém, eu me senti em um lugar muito estranho. Eu me senti com medo, uma angústia tão grande
que eu resolvi ir embora. A escola, ela ficava no mesmo bairro onde eu morava. Mesmo assim, eu me perdi e eu não sabia voltar para casa. Foi aí que conheci Fernando, um rapaz muito gentil que disse que me conhecia e me acompanhou até minha casa. Nesse dia nasceu uma grande amizade, ou mais do que isso. Passávamos muitas horas juntos. Ele me ensinou a tocar violão, o qual eu descobri que eu havia comprado por brincadeira. Ele estava tentando me ajudar a me encontrar e descobrir quem eu era. Mas um dia, minhas amigas, ao perceberem meu envolvimento com ele, resolveram contar para os meus pais o que estava acontecendo. E aí, meus pais não gostaram nada e me proibiram de ver Fernando. Eles diziam que ele era um rapaz muito problemático, tinha perdido a mãe e estava fazendo várias travessuras para chamar a atenção do pai. Disseram ainda que Paulo era um rapaz muito bom e gostava de mim realmente, e que eu não podia estar fazendo isso com ele. Nesse dia, meu mundo desabou. Fui para o meu quarto, comecei a chorar. E ao mexer em algumas coisas, encontrei um diário, o meu diário. Quando comecei a ler, vi que nada era verdade. Eu não era a menina perfeita e decidida que meus pais falavam, que Paulo e eu já estávamos brigando antes do acidente. Isso foi tudo muito confuso na minha cabeça. Então, saí de casa sem saber para onde ir. Quando eu vi, eu estava na frente de um bosque que Fernando costumava me levar. Sentei e comecei a chorar. Peguei o telefone e liguei para ele. Foi a única pessoa na qual eu quis falar naquele momento. Quando ele chegou, eu o abracei forte e ele me escutou. Depois de me ouvir, disse que eu teria que voltar para casa, conversar com meus pais. Então me levou até em casa. Quando cheguei em casa, meus pais estavam desesperados à minha procura. Me abraçaram e agradeceram ao Fernando por me trazer. Sentamos na sala. Meu pai começou a falar. Filha, me lembro quando te trouxe da maternidade. Era um bebê tão frágil que cabia em meus braços. Eu e sua mãe estávamos assustados com aquela pequenina que era tão frágil, que precisava da nossa proteção. Tínhamos medo de te derrubar, de abraçar forte demais, medo de te machucar. Quando você adormecia, ficávamos horas olhando você dormir. Tudo o que fizemos sempre foi para te ver feliz. O que realmente importa para nós é a sua felicidade. Naquele momento, tive coragem e mostrei a eles o meu diário. Pedi para que pudéssemos resolver aquela situação juntos. Então, foi aí que decidi não ficar tentando lembrar de quem eu era, mas sim quem eu iria ser. Decidi construir novas lembranças. E o passado não importava mais. Conversei com meus pais e disse a eles que iria dar um tempo até encontrar a profissão que realmente eu quisesse seguir, pois a medicina não me despertou. Penso que talvez esse era o sonho deles, e não o meu. Fui até a casa de Paulo e entreguei o colar como um ponto final do nosso relacionamento. Ele aceitou, pois no fundo ele sabia que já estava tudo acabado, mesmo antes do acidente. Mas acho que ele estava com a consciência pesada, afinal, ele era o motorista no momento do acidente, foi ele que me deixou naquela condição. Enfim, terminamos tudo bem. Comecei a me exercitar, a correr diariamente, a tocar violão. Até me matriculei em uma aula de música. E ao encontrar Fernando novamente, senti o meu coração disparar. Ele se aproximou de mim. Começamos a conversar. E sem eu nem perceber e esperar, um beijo aconteceu. E diferente de quando Paulo me beijou, dessa vez senti meu coração bater mais forte. Foi aí que entendi o sentido da vida. Não adianta ficar no passado, tentando relembrar o que já foi. Temos que viver o presente, cada minuto, com muita intensidade. Ana, nossa amiga, nos lembra: embora o passado seja valioso, ele não dita a nossa essência. Quem somos e o que buscamos hoje é essencial. Se você gostou dessa história, comente aqui, deixe seu like e inscreva-se para mais relatos emocionantes. Sua contribuição é vital para que possamos alcançar aqueles que também anseiam por uma história inspiradora. Expressamos nossa profunda gratidão e nos encontramos no próximo vídeo desse mesmo canal. Até a próxima, com carinho.